Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal de Aviges e eu manifesto que apenas as pessoas necessitadas do conselho aqui contido irão acessar esse vídeo. Se você chegou até aqui, eu desejo de todo o meu coração que essa mensagem venha ser poderosa na tua vida, instrumento de transformação, que venha te dar um conselho que te ajude a lidar com a situação que você está passando e que você venha a ter um impacto positivo na sua vida. Que seja uma leitura que fale para o seu coração, é isso que eu desejo de todo o meu coração. Caso se sinta à vontade, fique livre para deixar algum comentário, dizendo sua opinião, o que você achou, como você se sentiu. E caso não queira fazer isso agora, caso queira esperar um pouco, você pode até salvar esse vídeo e aí depois você volta e diz o que aconteceu. Quero manifestar luz, prosperidade, amor, abundância na tua vida e que você venha ter uma revelação profunda. Em nome daqueles que encontraram este vídeo, em nome daqueles que encontraram este vídeo, em nome daqueles que encontraram este vídeo. Muito bem. Vocês que acompanham já as tiragens aqui do canal sabem que nós seguimos uma tradição onde nós puxamos 3 cartas. A primeira carta sendo a carta principal da leitura, a segunda carta uma carta negativa e a terceira carta uma carta positiva. Então, tarô, me ajude a ajudar aqueles que chegaram até aqui, aos meus queridos consulentes, como eles estão agora. Carta principal, Rei de Paus. Negativo, Diabo. Positivo, 3 de Paus. Essa jogada é uma jogada muito reveladora para vocês. Teu jogo abre com o Rei de Paus, uma carta do elemento fogo. Seria interessante que você viesse a iniciar um trabalho energético. Em que sentido? Em todos, tá? Atente-se para o seu corpo físico mesmo. Você precisa se exercitar mais, se alimentar melhor. Você precisa fazer atividade física com foco na sua saúde. Você precisa se atentar para esse aspecto, tá bom? E tanto exercícios com pesos quanto exercícios como exercício aeróbico. Traga também movimento para o seu dia a dia, né? Lembrando que Paus é o naipe do fogo, né? O fogo, ele é uma ação imediata, né? Você precisa agir, né? Você gosta de agir, você é uma pessoa proativa, você é uma pessoa que está em constante movimento na sua vida. Você tem que ter cuidado, no entanto,
para que você não seja, por vezes, impulsivo, tá certo? Agir sem pensar costuma trazer consequências, e às vezes as consequências de agir sem pensar podem ser desagradáveis, tá bem? O naipe de paus, além de ser o naipe do fogo, ele tem uma característica espiritual. E a presença do diabo, que é um arcano maior de espírito nessa tua tiragem, nesse teu jogo, me traz um alerta para a possibilidade de você estar lidando com forças espirituais negativas na tua vida, tá bem? Então, um outro movimento que você vai precisar fazer na sua vida é reaproximar-se de seus benfeitores, de seus protetores espirituais. Se você for católico, seu anjo da guarda. Se você for de uma religião de matriz africana, seu ori, seu orixá ou a sua entidade. Se você for da linha mais kardecista, né, os seus mentores, você vai precisar aqui fortalecer o seu elo de união com os seus mentores espirituais, tá bem? Porque a presença do diabo negativo nesse teu jogo, ele vem me falar da sinergia espiritual, principalmente tem a questão das forças espirituais negativas e também as questões dos vícios. Você pode facilmente se tornar uma pessoa aprisionada por suas paixões, por seus vícios, por seus desejos, por seus impulsos. Você pode muitas vezes até sucumbir a impulsos mais violentos, a impulsos mais agressivos. E quando eu digo impulsos violentos e impulsos agressivos, eu falo inclusive de violência física. Então procure trabalhar essa questão da impulsividade, procure trabalhar o seu temperamento, procure trabalhar esse aspecto que pode levar a você se tornar uma pessoa opressora, uma pessoa violenta, que agride os demais, inclusive no âmbito físico. Então tenha cuidado, porque essa é uma armadilha que tem se apresentado no seu jogo. E a tua comunhão espiritual, o teu trabalho espiritual, a tua limpeza é justamente aquilo que vai ajudar a eliminar tanto as influências espirituais negativas quanto a o próprio aspecto sombra do rei de paus, que é essa personalidade mais violenta e agressiva. Lembre que um rei amado é um rei justo, é um rei bom. E o rei de paus, ele é um rei maravilhoso, ele é um rei amado pelo seu povo. Mas para que esse amor chegue até o seu, até o seu rei, chegue até você, você precisa levar bondade e misericórdia para o seu povo, né? Para as pessoas que te rodeiam, tá certo? Outra coisa que você precisa atentar para este jogo é a questão de que nós temos no positivo o 3 de paus, né? Então nós temos aqui um jogo de 3 cartas, 2 naipes de paus, um naipe espiritual, mas as cartas de paus, elas trazem a questão também espiritual embutida, e no arcano do diabo nós temos tá me faltando o termo, mas um Devil Link, né, um Minion, né, um diabinho menor acorrentado, com fogo, né, um rabo pegando fogo. Tenha cuidado, inclusive com seus impulsos sexuais, tá bem? Os seus impulsos sexuais, eles podem te levar, às vezes, até a se pôr em risco, em situações de risco.
Então, controle também os impulsos sexuais. Perceba que nós temos um casal de pessoas, um casal nu nessa carta do diabo, tá bem? Então, é um outro ponto que tem que ser avaliado quando você vai tratar do controle, né? E o próprio diabo em si também segura uma tocha. Então, tem que ter cuidado, inclusive com os impulsos sexuais. Uma outra coisa boa do rei de paus é a questão da autoestima. Então procure também trabalhar a sua autoestima, porque o rei de paus, ele é um rei que tem muita energia, ele é um rei que tem muita luz. Você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa que é um líder nato, né? Você, independente se você é homem ou mulher, aqui a gente está falando de aspectos arquetípicos, a gente está falando de divinação, né, de cartomancia. Você é um líder nato. Você aqui, a primeira coisa que saiu é um rei. Você tem uma coroa. Então você tem que preservar a sua coroa. Você é uma pessoa naturalmente admirada por aqueles que te rodeiam. Você tem muita luz. Veja como essa coroa brilha, né? Como o manto do rei de ouro, do rei de, perdão, o rei de paus, é um manto dourado, é um manto luminoso, né? É um rei que transmite luminosidade. Então você tem essa capacidade de iluminar as situações, né? As pessoas, elas são naturalmente atraídas pela tua energia. Então trabalhe essa tua energia para que ela se torne uma energia com uma influência cada vez mais positiva para aqueles que estão ao teu redor. E trabalhe a questão da sua autoestima, né? Isso é uma coisa muito presente no rei de paus, né? Eleve a sua autoestima, tenha consciência da realeza que você é. E o 3 de paus, ele vem aqui reforçar a questão da espiritualidade, a questão da energia e a questão do movimento, né? Você vai precisar fazer movimentos para lidar com essa situação. Você sabe que está tendo aqui uma situação, né, que envolve os aspectos negativos da carta diabo e nós temos um rei de paus no centro, tá bom? Essa leitura, ela é uma leitura que te chama para a ação. Você tem diante de si muitos desafios. Controlar vícios, controlar impulsos, controlar a natureza, a sua própria natureza, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que exige muita. Deixa eu botar a luz um pouquinho para cá. É uma, é uma, é um trabalho que vai te exigir muita força. Você vai precisar agir, né? E o 3 é aquele número que vai dar origem a todos os demais, né? Ele é o primeiro número, digamos assim, da sequência, da tríade sagrada. A gente tem o 1, do 1 nasce o 2, e da união do 2 nasce o 3, e do 3 vem todo o resto. Então, diante de você tem um caminho longo a ser percorrido nessa questão da autoaprimoração. Mas veja aqui também que ele tem uma espécie de tiara na cabeça, né, em harmonia com a coroa do rei de copas, perdão, rei de paus. Essa, essa tua jornada aqui pelo caminho que te aguarda, que é esse caminho que você está contemplando, ela vai te trazer essa coroa. Nunca se esqueça da sua força, da sua coroa. Proteja a sua coroa. E em algumas crenças, algumas doutrinas religiosas, né, a coroa, né, a cabeça, é justamente onde está o elo de ligação com o espiritual.
mais uma vez reforçando essa questão da natureza espiritual da tua leitura, tá bem? Fique ciente, esse trabalho é um trabalho que vale a pena. Segura na sua varinha, no seu objeto de poder e parte para a tua jornada, porque o sucesso vem. O seu trono está te aguardando e a sua coroa você já tem. Só resta a você mantê-la. Eu espero que essa leitura tenha trazido para você uma orientação poderosa e se inscreva para próximas leituras que eu espero que cada vez mais tragam conselhos para que te aproxime do teu destino, da tua verdadeira natureza, da tua essência, da sua missão, daquilo que você veio fazer neste mundo. Muito obrigado e nós nos vemos numa próxima leitura. Não deixe de se inscrever e, como eu disse, caso você se sinta confortável, pode partilhar as suas impressões nos comentários. Obviamente sempre com respeito. E nós nos vemos então numa próxima leitura. Que assim seja.